Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel Alves e no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como salvar os dados e anexos em uma biblioteca de documentos lá no nosso SharePoint. Então, se você quer aprender, já te convido, fique comigo que o conteúdo tá bem legal. Bom pessoal, então criei um anexo aqui bem simples, né? Um Forms com um anexo bem simples mesmo, só para a gente fazer aqui o nosso desenvolvimento, né? E o intuito aqui é pegar esses dados que foram respondidos em um formulário com anexo e transferi-los, né, para dentro de uma biblioteca aqui do SharePoint. Então já criei uma biblioteca de documentos aqui dentro do meu SharePoint. Então, se você não sabe como criar, né, em conteúdo de sites aqui do seu SharePoint, você vai ter a opçãozinha de novo e aqui biblioteca de documentos. Então, o nosso já está criado aqui. Eu adicionei duas novas colunas, tá? Então tem como você vir aqui e adicionar coluna, selecionar o tipo que você quer desta coluna e dar um nome para ela. Então, já criei aqui também duas colunas, uma com o nome de usuário, outra com observação do usuário, que é o que eu tenho aqui no meu formulário. Então eu tenho uma pergunta com o nome do usuário, uma com a observação e outra que aqui seria com os nossos anexos, né, os nossos arquivos. Então cada vez que você cria aqui um formulário com arquivos, quando esse formulário ele é submetido, esses arquivos ele vem para dentro do nosso OneDrive. Então ele fica armazenado no OneDrive. O intuito deste vídeo é que quando submeta esse formulário, nós possamos armazená-los dentro de uma biblioteca de documentos aqui no SharePoint. Daniel, mas por que você escolheu uma biblioteca de documentos e não uma lista do SharePoint? Porque também daria para colocar em uma lista do SharePoint, tá, pessoal? Eu escolhi a biblioteca de documentos pelo fato de ela ter uma capacidade maior de armazenar arquivos, né? O nosso anexo ali, ele é limitado. Então, de repente, talvez a quantidade de arquivos que você vai utilizar no seu formulário, você vai ter menos problemas aí ou não ter problemas utilizando a biblioteca de documentos. Já o anexo, talvez ele atingiria o limite lá e você não conseguiria armazenar, tá bom? Então, por este motivo, eu estou fazendo em uma biblioteca de documentos. Bom, pessoal, então como eu já tenho o meu formulário criado, já tenho a minha biblioteca de documentos criado, o próximo passo é criar um Power Automate para capturar esses dados e transferi-los, né, para dentro do nosso SharePoint. Então, já vou clicar aqui no nosso menu, vou localizar aqui o meu Power Automate, está aqui do lado, ó. E no meu Power Automate eu vou criar um fluxo que vai fazer esse trabalho para nós de capturar esses dados, né, esse arquivo, enfim, e enviar para a nossa lista do SharePoint, para a nossa biblioteca, aliás, do SharePoint. Então vou vir aqui em criar, vou escolher aqui o fluxo de nuvem automatizado, que ele vai ser disparado automaticamente. Então já vou clicar nele, vou nomeá-lo para captura de dados do formulário e vou selecionar esta opção aqui, que é a opção de quando uma nova resposta é enviada, ou seja, quando o nosso Forms for submetido. Vou clicar em criar, ele vai preparar aqui para nós, ó, ele já preparou, trouxe aqui no tema moderno, tá, pessoal? Eu particularmente já utilizo em alguns casos, porém o design anterior para mim ainda é melhor do que o novo, tá? Para você localizar ali os seus componentes, suas etapas, este aqui para mim ainda tá em disparado, tá? Vou selecionar aqui qual que é o ID do meu formulário, então ele vai abrir para mim uma lista de todos os formulários que eu tenho dentro deste meu ambiente. Tá? Então ele está criado aqui, armazenado, então ele já localiza. Vou clicar em formulário com anexo, que é o nome do meu formulário, e vou em nova etapa. Quando eu vou em nova etapa,
Se eu pesquisar aqui por forms, ele vai ter uma etapa que é obter os detalhes de resposta. Então, nós vamos conseguir aqui pegar detalhes, né, daquelas respostas. Nesta etapa, eu vou colocar o nosso formulário e vou colocar o ID da resposta que foi obtido aqui em cima, tá? Então, ó, ID da resposta. Vou colocar uma nova etapa. Esta etapa vai ser um compor. Para que eu vou colocar esse compor? Para que eu consiga obter aqui mais detalhes sobre o nosso anexo, que vai estar aqui, ó. Em algum lugar vocês vão ter o campo de anexo de vocês, tá? No meu caso é insira seu arquivo, tá? Então, exatamente o nome que nós colocarmos aqui no nosso formulário, tá bom? Feito isso, primeiro passo vou rodar para ver se esse carinha está funcionando certinho e já aproveitar também para obter o meu modelo do JSON, tá bom? Então, vou vir aqui na opção testar, vou testar ele manualmente e vou colocar em testar. Ele vai ficar aqui aguardando que seja enviada uma resposta do Forms. Então, se você reparar aqui, ó, ele dá até uma mensagem, ó, para ver isso em funcionamento agora, envie uma nova resposta. Então, vamos lá para o nosso formulário e vou inserir uma nova resposta. Então, já estou com ele aberto aqui, ó. Vou inserir uma nova resposta, Daniel Alves, teste de observação. E vou inserir aqui alguns arquivos, tá? Então, vou inserir aqui uma imagem, vou inserir aqui também, deixa eu ver se eu localizo um outro tipo de arquivo, só para a gente poder enviar ele e fazer o nosso teste. Prontinho, inseri 2 arquivos, inseri uma imagem e inseri também aqui um Excel. Então, eu tenho um PNG e um XLSX e vou submeter essa nossa resposta, enviar, ó. A resposta foi enviada e o nosso fluxo vai ser disparado. Repara que ele já deu um fluxo com êxito aqui, ó. Ele só está preparando para nos mostrar a etapa, mas ele já foi executado. Então é bem rápido, tá, pessoal? Submeter o formulário, o nosso fluxo já é disparado e vai trazer para a gente aqui a nossa etapa, tá? Tá carregando, tá demorando um pouquinho, vamos aguardar. Prontinho, aqui está a nossa etapa executada e se abrirmos nós vamos conseguir ver alguns detalhes. Então aqui, por exemplo, na saída do compor, eu tenho já o nome, eu tenho já alguns dados desta imagem. Então vou copiar, vou dar um Ctrl A e copiar essa saída e vou preparar a nossa próxima etapa, tá? Ele voltou aqui, ó, no design novo, deixa eu voltar ele para o design anterior. E vou preparar a próxima etapa, que é um analisar JSON. Então, se eu pesquisar aqui por JSON, vier aqui no interno, ele vai aparecer a nossa etapa de analisar JSON. O que eu quero analisar, né? A saída do meu compor, ou seja, essa saída aqui. Poderia colocar direto, inserir o seu arquivo e eliminar esta etapa? Poderia, tá, pessoal? Como eu já criei ela aqui, eu vou mantê-la. Vou vir em gerar usando uma amostra e vou colar aquela saída que nós copiamos no fluxo de execução. Então, concluído. Neste caso aqui, pessoal, se o anexo de vocês é algo que pode vir em branco, não está obrigatório, enfim, né? Remova essa parte aqui do require, tá? Ó, deixa ele em branco. Porém, caso esteja lá como obrigatório, né? Você manteve ali, é obrigatório inserir um anexo. Você pode deixar essa parte do require também, tá? Meu próximo passo aqui é obter o metadados da pasta, ou seja, eu quero obter alguns metadados ali, eu quero obter o caminho, né, da minha pasta, do meu arquivo, para facilitar aqui a nossa etapa, tá? Então vou colocar aqui como SharePoint e vou localizar a opção para obter metadados das pastas, dos arquivos. Então, vamos localizar ele aqui. E ele está aqui, ó, obter metadados de pasta. E aqui eu vou selecionar qual site está essa minha pasta, onde vai ser armazenado o meu anexo. Então, eu sei que ele está aqui em MyChar, né? Vou colocar ele aqui e vou apontar para minha pasta, que é a Recebe Forms. Prontinho, já apontei para minha pasta.
a próxima etapa que eu preciso é obter o conteúdo do arquivo que está sendo armazenado lá no nosso OneDrive. Então vou colocar aqui, ó, obter conteúdo, vou colocar como OneDrive. E aí aqui quando eu colocar o OneDrive, ele vai me trazer todas as etapas que eu tenho dentro do OneDrive, tá? E aqui eu vou colocar obter conteúdo do arquivo. Ó, obter conteúdo de arquivo. Ele vai me pedir o identificador do arquivo, tá? Então ele fala para mim aqui, ó, qual que é o arquivo que você quer obter. Então se eu vier na etapa aqui do lado de analisar JSON, eu tenho o ID. Esse ID é exatamente o arquivo que eu quero obter lá do nosso SharePoint, tá? Então ele tem um ID único. E ele já traz para nós aqui essa etapa de obter conteúdo do arquivo. Então, já que eu já tenho o conteúdo do arquivo, eu já consigo criar um novo arquivo. Então, vou vir na próxima etapa, SharePoint, e vou localizar aqui na área do SharePoint o criar arquivo. Olha, está aqui. E vou criar um arquivo. Onde eu vou criar um arquivo, tá? Eu posso criar um arquivo dentro do meu MyChar, né, que é o meu site. O caminho da pasta aqui eu posso já colocar direto também, ou eu posso colocar essa etapa de obter metadados da pasta. Então, na verdade, pessoal, às vezes a gente cria algumas etapas a mais a título de se amanhã ou depois eu tiver mais coisas aqui para baixo, eu posso mudar somente nessa parte aqui, sem ter que mexer em outras etapas do nosso fluxo, tá? Então, o caminho da pasta, eu posso utilizar ela aqui como o caminho da pasta, né? Que é o caminho, que é a path, né? Que é o caminho da minha pasta obtido aqui em cima, tá bom? Qual vai ser o nome do arquivo? Então, se eu vier na etapa aqui do analisar JSON, eu também tenho o nome do meu arquivo e eu tenho o conteúdo do arquivo, que é este obtido aqui no nosso OneDrive. Olha que legal. Então, aqui eu já tenho a criação do meu arquivo. A próxima etapa vai ser atualizar este conteúdo, né, com as respostas que eu tenho lá no meu Forms. Então posso vir aqui e procurar pela etapa de atualizar os metadados, atualizar propriedades do arquivo. O que é a propriedades do arquivo, Daniel? É exatamente aquelas colunas que nós criamos lá. Então vou novamente apontar para o meu site. Vou apontar para a minha biblioteca, tá? Aqui no caso, ela está no Recebe Forms. E vou inserir o ID, que é o nosso tem ID aqui do criar arquivo, tá bom? O título eu não estou usando, mas o nome do usuário eu tenho lá no nosso Forms, né? Então eu tenho aqui, ó, entre com o seu nome. Eu tenho aqui também a observação. Então se eu procurar aqui embaixo, ó, teste de observação, tá bom? O título e a descrição, ele já é automático do nosso, da nossa biblioteca de documentos, mas eu não estou utilizando, então eu não vou atualizar. Legal? Pessoal, feito isso agora, eu já posso rodar o meu fluxo novamente. Eu não preciso nem mesmo responder o formulário de novo, porque eu já tenho uma resposta, eu posso simplesmente vir aqui, testar automaticamente. E o último que deu êxito. Salvar e testar. Ele vai executar o nosso fluxo. Ó, o nosso fluxo já está em execução. Então ele já está aqui, ó, aplicando 2 anexos. Ou seja, os 2 anexos que eu inseri no nosso form. E assim que ele finalizar, nós vamos saber aqui se ele deu êxito e enviou. Ó, fluxo executado com êxito. Então se eu vier aqui no meu SharePoint, olha isso. Os 2 arquivos criados. Vamos ver aqui se ele realmente criou o conteúdo certinho, ó. Abriu o meu XLSX, a mesma coisa com a nossa imagem. Tá bom, pessoal? Bem bacana, então, se você tem essa necessidade de enviar os seus arquivos, os seus dados aqui para o SharePoint, ó, pode ver que ele me trouxe até o nome do usuário e o teste de observação. Você poderia colocar aqui também o ID do formulário, caso você queira depois fazer um filtro pelo ID do formulário, enfim, né? Você pode incrementar aqui o seu fluxo, mas esta é a maneira que você pode executar para enviar os seus dados. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá bom?
Conto com o like de vocês aí, comenta, curte, compartilha e um forte abraço. Vejo vocês no próximo vídeo.